no livro do profeta Samuel, então, capítulo 10, versos 6, 7 e 8, que diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Verso 7: E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. E o verso de número 8: Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, ou Gilgal. Eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Amém, irmãos? A igreja pode se sentar glorificando, exaltando o nome do Senhor pela sua palavra nesta noite. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos aqui hoje diante de um texto, de uma figura até bastante conhecida da igreja, e eu confesso para os irmãos, se você quer ver uma mensagem difícil para pregar, é a história de Saul. Mas, quem tem o Espírito do Senhor, quem tem a presença de Deus, Deus capacita para entregar a sua palavra. Mas para a gente entender e compreender um pouco a história deste homem, deste rei, primeiro rei de Israel, a gente precisa voltar um pouco dentro do contexto. Porque a gente, para entender a Bíblia, a gente precisa entrar dentro dela. A gente precisa viver um personagem dentro da Bíblia para você compreender a palavra do Senhor. Não é diferente aqui na história desse rei chamado Saul. Saul no hebraico é Shaul, que quer dizer pedido. Um homem, um rei que foi pedido. É interessante a gente voltar um pouquinho na história atrás. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus fez promessas ao seu povo. Deus fez promessa a Abraão. Deus fez promessa a Isaac. Deus fez promessa a Jacó. Deus disse para Abraão que a partir da vida, da semente de Abraão, ele se tornaria uma grande nação e um grande povo. Muito mais além do que o próprio Abraão imaginava. Porque o povo que Deus estava dando a Abraão não era um povo na dimensão terrestre, na dimensão física, mas sim numa dimensão espiritual. Porque o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que são filhos da fé são filhos de Abraão. E eu tenho certeza nesta noite aqui que nós estamos cheios aqui de filhos de Abraão. Filhos pela fé de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a história continua. A Bíblia diz que morre Moisés, assume então Josué. Josué, na cultura hebraica, ele é tido como um profeta. Justamente porque ele simplesmente, ele fez uma profecia com relação à cidade de Jericó, que os irmãos já conhecem e que se cumpriu. E o seu livro, dentro da escritura judaica, hebraica, ele é tido como um profeta. Pois bem, a Bíblia diz o seguinte, que enquanto o povo de Deus estava andando com Josué, obedecendo às ordens de Josué, o povo era uma bênção. O povo crescia, o povo prosperava, o povo era abençoado. As nações que viviam ao derredor de Israel tinham um respeito muito grande por Israel. Porque, afinal de contas, eles ficaram sabendo que
estava chegando próximo da sua terra de Canaã, um povo que Deus tirou do Egito com mão forte e com mão poderosa. Mas a Bíblia diz também, eu estou resumindo por causa do nosso tempo, para a gente entrar no texto, mas a Bíblia diz que Josué morre. E quando Josué morre, a Bíblia diz que já não tinha mais um líder, já não tinha mais um governante, já não tinha mais um rei. E a Bíblia diz que o povo do Senhor, o povo de Deus começou a fazer aquilo que era bom e que era mal e reto ao seu coração. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem são retos ao seu coração, mas muitas das vezes são os caminhos que levam à morte. Então o povo começou a andar uma vida desregrada, uma vida sem lei, uma vida sem princípios. A Bíblia diz que levantou uma outra geração, depois da geração de Josué, que não conhecia o Senhor, que não buscaram o Senhor, que não tiveram vontade de conhecer a Deus. E a Bíblia diz também que este povo fazia tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Chegamos então na parte onde Deus havia feito um acordo, uma aliança com Israel. Se vocês obedecerem a minha voz, vocês vão ser um povo próspero. As suas vacas, o seu gado, a chuva serode, a chuva temporã, se vocês obedecerem a minha palavra, as mulheres não serão estéreis, os homens serão uma bênção. Se vocês obedecerem a minha palavra, vocês vão ser cabeça e não cauda. Esse foi o acordo que fizeram com Deus lá no Monte Sinai. E o povo assinou embaixo, nós vamos obedecer ao Senhor. Mas eles não obedeceram a Deus. Então o que Deus fez? Deus permitiu que as nações vizinhas, as nações que estavam ao derredor de Israel, oprimissem o seu povo, oprimissem Israel. Tudo permissão de Deus, porque parece brincadeira, irmão. Quanto mais o crente sofre, quanto mais o crente é oprimido, parece que é essa hora que o crente vai buscar a Deus. Parece que é essa hora que o crente gosta de sofrer. Por incrível que pareça. Parece que o gosto da coisa é sofrer, depois orar, depois clamar, depois receber. Mas nessa noite nós vamos aprender aqui que antes de passar pelo sofrimento, nós possamos primeiro alcançar a bênção de Deus na nossa vida. Você não tem necessidade de sofrer antes para alcançar o milagre de Deus. Você não tem necessidade de ficar aí murmurando, reclamando, sofrendo por qualquer coisa, por qualquer maneira, para depois buscar ao Senhor. Não, você não tem necessidade disso. Pois a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você tem a presença do Espírito do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então, continuando o texto aqui, quando Josué morre, acontece que o povo desobedece. Então Deus levanta juízes. Deus levantou na época 14 juízes para governar, para liderar o povo de Israel. Todas as vezes, então, em que o povo pecava, em que o povo era entregado nas mãos dos midianitas, dos amonitas, dos filisteus, de todas as nações que estavam ali ao redor de Israel, oprimia o povo, castigava o povo, judiava do povo, massacrava o povo, empobrecia o povo. Deus levantava, então, um juiz, uma espécie de líder, de governante. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levantou 14 juízes. Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Sangar, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibizá, Elon, Abdom, Sansão, Eli. Se contar Samuel, 15 juízes.
mas o povo não era curado, o povo não era sarado, o povo tinha um problema terrível, o povo caía em decadência, se arrependia, pedia misericórdia ao Senhor, Deus ia lá, dava livramento, passava um mês, passava 2 meses, passava um ano, o povo voltava para a mesma história. Queira Deus que a sua vida não esteja assim desta forma. Você peca, pede perdão. Depois vai de novo, peca e pede perdão. Até quando vai continuar isso? Mas nessa noite a palavra do Senhor nos ensina aqui que Deus vai te encher do seu Espírito, da sua presença, da sua glória, e você vai ser transformado num novo homem, vai ser transformado numa nova mulher. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos. 14 juízes. E a Bíblia diz então, continuando a história, que Israel não mudava. Parece que não tinha remédio. A Bíblia diz que Israel era o povo mais difícil dessa terra. Mas Deus disse que chamou este povo, escolheu este povo, separou este povo. Não é porque era um povo grande, não é porque era um povo famoso, não era porque era um povo importante, porque era um povo pequeno, e diz a Bíblia em Deuteronômio que Deus diz assim: eu vos amei. Eu vos amei. O amor de Deus que Deus tinha por Israel, Ele também tem por cada um de nós aqui nessa noite. Se é uma pessoa que está preocupada com a sua vida, com a sua família, com o teu lar, com o teu casamento, com teus filhos, com a tua finança, com o teu ministério, com tudo que está ao redor da sua vida, essa pessoa se chama o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se preocupa sim. Algumas pessoas dizem que Deus, ele não depende da gente. Se engana. Depender de Deus é uma coisa, mas precisar dele é outra coisa. Deus precisa de você. Se você não fizer, Deus levanta outro e continua fazendo. Mas depender de você, a obra vai parar, a igreja vai parar, o ministério vai parar, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nem que Deus tenha que chamar um Saul da vida para encher do seu espírito, da sua glória, dar oportunidade para ele, mas Deus faz as coisas acontecerem. Não da nossa maneira, não do seu jeito, não do jeito do pastor, mas as coisas têm que ser do jeito, as coisas têm que acontecer, é do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus é mais difícil, é mais complicado, mas também é mais gostoso, né? Não é verdade? É mais gostoso. Você sofre, mas daqui a pouco você está abraçando uma bênção aí, está abraçando um milagre aí, está sendo abençoado, está glorificando ao Senhor, está exaltando ao Senhor e está seguindo a vida cristã abençoada na presença do Senhor. A Bíblia diz então que nós atravessamos o período de juízo, o povo ainda continuava andando errado. Até que chega no período, no momento da história, em que Samuel, que era juiz, sacerdote e profeta. Samuel, ele exerceu esses 3 ministérios no Antigo Testamento. Por isso que Samuel é um tipo de Cristo. Porque Cristo foi sacerdote, Cristo vai ser juiz, e Cristo também foi profeta e é profeta. Amém? Samuel, então, foi usado, levantado por Deus para tentar colocar a casa em ordem, para tentar colocar a nação em ordem. Mas só que Samuel, ele era tanto usado por Deus, ele tinha um respeito tão grande de Deus, pastor. A Bíblia diz que uma certa vez ele foi oferecer sacrifício, está no texto aqui, foi oferecer sacrifício, e a Bíblia diz que quando ele pisou na cidade, a Bíblia diz que todos os habitantes que viram o profeta Samuel começaram a tremer e perguntaram para ele se a vinda dele era de paz. A minha vinda aqui hoje é de paz, viu? Fica tranquilo. Glória a Deus, eu vim aqui em paz. Louvado seja o nome de Deus. Eu vim aqui trazer paz para a sua vida. Louvado seja o nome. Eu vim aqui trazer para a sua vida esperança.
Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa, irmão, que ninguém consegue consertar. Tem coisa que ninguém consegue resolver. Tem coisa que ninguém consegue solucionar. Mas só Deus para entrar na causa. Isso é uma coisa que Deus não... Olha só, irmão, Deus não é só Deus de monte, não. O que é o Deus de monte? É quando você está orando, está jejuando, está consagrando, está vindo na escola bíblica dominical, está frequentando um curso teológico, está ajudando o pastor no evangelismo. Esse é o Deus do monte. Mas Deus também é Deus dos vales. É quando você está na pior, quando você não consegue orar, quando você não consegue vir da igreja, quando você não consegue entrar aqui na igreja e dar um glória a Deus. Esse Deus é Deus do vale, Ele está aqui também. Porque o Deus do monte, você vai até Ele, mas o Deus do vale, Ele vai até você aonde você está. Bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza nessa noite que Deus está descendo muito vale aqui. Está indo te buscar, está indo te alcançar, para te abençoar, para te trazer a sua vitória, o seu milagre, a sua resposta, em nome do Senhor Jesus. Deus é Deus do monte, Deus é Deus dos vales também. Alguns filisteus fizeram esse desafio ao Senhor. Olha, se vocês guerrear conosco, primeiro livro de Reis, capítulo 20, você pode ler na sua casa depois. A Bíblia diz que os filisteus, olha, vocês só nos venceram a primeira vez, porque nós guerreamos com vocês do monte. Mas eu quero ver vocês fazer guerra conosco no vale, e quero ver se o seu Deus vai te livrar. Desafiar a Deus. E adivinha o que aconteceu? Deus foi lá no vale, deu um coro nos inimigos e os filhos de Israel saíram vencedores. Você pode dar um glória a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus nessa noite, através da sua palavra que nós lemos aqui, voltando agora para o texto novamente, a Bíblia diz então que Samuel tentou resolver os problemas da nação. Mas o povo não queria mais Deus como seu governante. Samuel, ele escreve o período de transição, o período do governo teocrático, que era o governo de Deus, o governo sob juízes, líderes. Samuel escreve a história de que o governo estaria sendo transferido de Deus para a monarquia. Nós podemos aprender uma coisa aqui, irmãos. Não existe governo sem Deus, sem Deus estiver no negócio, não existe. Se Deus não estiver governando a sua casa, se Deus não estiver governando o seu ministério, se Deus não estiver governando a sua família, se Deus não estiver governando as suas finanças, se Deus não estiver governando o seu carro, se Deus não estiver governando a sua vida por completa, governando o que? O seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, o seu banheiro, o teto, tudo. Se Deus não estiver dentro da sua vida, a vida do ser humano é um caos. O que Deus faz então? Deus faz mais ou menos assim, olha, já que não resolveu o problema deles, então vamos ver se eles conseguem, vamos ver como eles saem dessa. De repente, então, o povo, a Bíblia diz que os anciões, que eram as principais autoridades de Israel, que eram os sacerdotes, que eram os príncipes de Israel, tá certo? Eles procuraram o profeta Samuel, dizendo assim, pastor, Samuel, você está velho, e os seus filhos não andam com o Senhor, como o Senhor anda na presença de Deus. Constitui-nos um rei agora. Preste atenção, queridos. Olha o que o povo estava pedindo para Deus. É a mesma coisa que você chegar aqui e falar, olha, tira esse pastor Márcio e coloca outro no lugar, porque eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele, e assim por diante. É a mesma coisa, só que tinha um problema. Rejeitando não somente a Deus, também estava rejeitando a voz do profeta.
Cuidado, querido. Cuidado, querido. Às vezes o pastor, às vezes as pessoas têm uma noção tão errada de pastor que é brincadeira. Acha que a vida de pastor é só chegar aqui, cumprimentar a igreja, chamar os obreiros para cantar 3 hinos da harpa, dar oportunidade para um irmão, não é isso? Depois tira a oferta, depois convida o pregador para entregar a mensagem, o pregador prega, o pastor vai dar a saudação final e vai embora. Não é assim que funciona a coisa, não. Eu quero dizer para cada um de vocês aqui nessa noite, que o pastor Márcio precisa de cada um de vocês. Precisa de cada um de vocês aqui. Eu lembro-me de uma história muito interessante, no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, do capítulo 22, do verso 15 até o verso 22. A Bíblia diz ali que Davi, ele enfrentou mais 4 gigantes. É interessante o contexto, que a Bíblia diz que Davi vai enfrentar um gigante chamado de Isbi-Benob. Isbi é um nome esquisito, mas é o que está na Bíblia. Estou falando para você que está na Bíblia. Isbi-Benob, porque ele era da terra de Nob, fazia parte da província dos filisteus. Ele é um descendente de Nefilins, era gigante também. A Bíblia diz que quando Davi foi lutar, enfrentar aquele gigante, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Davi se cansou. Davi se cansou. Mas graças a Deus, que Davi, quando estava lá na caverna de Adulão, fugindo do rei Saul, a Bíblia diz que os escandalosos, as pessoas que não tinham valor na sociedade daquela época, foi até Davi na caverna de Adulão e se uniu a Davi. Certamente Davi falou o seguinte: olha, se eu estou assim, o povo está acreditando em mim. Se eu estou desse jeito, o povo confia em mim. Quando eu chegar no trono, eu vou fazer de vocês valentes. Sabe o que eu aprendo aqui também, irmão? Que o pastor, eu não estou aqui para criticar pastor. Deus me livre e guarde disso. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu vim aqui como pregador da verdade. Eu não vim aqui para pregar que Deus vai descer carro do céu, dinheiro do céu, casa própria. Não vim pregar isso. Se você veio buscar isso, eu sinto muito. Vai ficar em segundo plano. Vai ficar em segundo plano. Mas muitas das vezes, irmão, a gente tem essa visão do pastor dessa forma. Mas ai do pastor ali, Davi, se Abisai não estivesse ali. A Bíblia diz que ele lutou contra o gigante e matou o gigante. O que a gente aprende aqui, meu querido? O pastor não é super-homem. O pastor não é super-herói. O pastor não é todo poderoso. Ele é ser humano como cada um de nós. Ele precisa da tua ajuda. Às vezes nós temos que se colocar como se fosse um Abisaí, protegendo o pastor, guardando o pastor, muitas das vezes na oração, no jejum, na consagração, ajudando na sua obra, não deixando o pastor se virar sozinho, carregar a carga sozinho. Ele é pastor, se vira. Ele é pastor, não interessa. Mas não pode ser assim. Mas eu tenho certeza nesta noite, que nesta igreja aqui está cheio de Abisaís aqui. Está cheio de pessoas aqui que estão dispostas a abraçar a causa e ajudar o seu pastor. E não deixar o seu pastor morrer. Porque se Abisaí não fosse ali, Davi morria. Porque Davi estava cansado. Você pensa que o pastor não cansa? Você pensa que o pastor não tem os problemas dele, as dificuldades dele? Você pensa que o pastor não precisa viver? Não precisa ir no shopping? Não precisa almoçar no restaurante? Precisa viver também. Tem gente que pensa que pastor tem que ficar 24 horas, dia e noite dentro da igreja, servindo o crente, ajudando o crente. E muitas das vezes o crente vive uma vida como Israel vivia na época.
Eu abri esse parênteses aqui, mas a gente vai continuar a mensagem. Então Samuel precisava reformar, precisava fazer uma mudança. Mas o povo queria um rei. Você tem que tomar cuidado com as suas escolhas, viu? Às vezes você fala assim, mas eu queria um outro pastor, eu queria uma outra igreja, eu queria um outro ministério. Eu queria que fosse diferente. Você quer assim, mas e Deus quer? Você pensa assim, Deus pensa? Porque a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Diz Deus assim na sua palavra. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus é caminho de paz. E um caminho que Deus vem trazer para você nessa noite. A Bíblia que diz então que o povo quer um novo rei. Olha que interessante, o povo queria um novo rei, sabe por quê? Porque o povo queria imitar as nações que estavam ao redor de Israel. Queridos, quando o católico, o espírita, sabia? Quando irmãos adventistas, quando pessoas de outras crenças e outras religiões estão nos imitando, você pode glorificar a Deus, viu? Pode louvar ao Senhor. Mas se acontecer o contrário, aí é problema. O crente não tem que imitar o mundo para ser feliz. O crente não tem que satisfazer as suas necessidades para ser feliz. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus é a tua alegria. A Bíblia diz que o próprio Deus é a tua recompensa. A Bíblia diz que Deus também é o teu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Aqui o povo queria um rei para andar conforme as nações. Conforme as outras nações andavam. Agora vocês podem imaginar como que andavam as outras nações naquela época? Andavam fora dos princípios do Senhor. Não praticavam a vontade de Deus. Faziam aquilo que eles queriam. Era assim que os juízes, que os sacerdotes, que os príncipes e que o povo de Israel queria fazer. Eu quero dizer nessa noite aqui, se você estiver pensando, imaginando, sair da presença do Senhor, sair daqui para tentar imitar o mundo, para cantar, ser cantora como o mundo canta, fazer qualquer atividade que você entenda que isso vai te satisfazer melhor do que na casa de Deus, essa voz que você está ouvindo aí não é a voz do Senhor. Porque Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Deus tem sempre o melhor para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quer uma prova? A Bíblia diz que quando Israel sai do Egito, o povo não saiu com as mãos vazias. A Bíblia diz que eles ganharam tanto ouro, tanta prata, que deu para construir o tabernáculo, sobrou ouro, atravessou anos e anos, eles tinham ouro ainda. Porque Deus não deixa o seu povo na mão. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai te deixar com as mãos vazias. Aquilo que você veio buscar hoje, aquilo que você veio buscar nessa campanha, se você crer, você vai receber em nome de Jesus. Quer um outro exemplo? A Bíblia diz também que quando Israel foi destruído, em 606, 597 antes de Cristo e 586 antes de Cristo, a Bíblia diz que Neemias, Esdras, o sacerdote, voltou para Jerusalém com os cativos. Sabe o que o rei fez com Esdras? Se você precisar de prata, pode levar. Se você precisar de ouro, pode levar. Se você precisar de madeira, pode levar. Tudo aquilo que você quiser levar, pode passar na cidade que você atravessar, pode dizer que eu escrevi um edito para abençoar a sua vida.
Louvado seja. Olha o que Deus faz pela causa do seu povo. Olha o que Deus é capaz de fazer pela sua vida, meu irmão. Deus é grande. Você não, parece que a gente não conhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Como a nossa irmã cantou hoje, agindo Deus, quem impedirá? As minhas mãos estendidas está, quem, pois, tirará das minhas mãos? Eu quero dizer para você nessa noite, a tua bênção, o teu milagre, a tua vitória, a tua resposta está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai te entregar nessa noite. Eu tenho certeza disso. Eu creio dessa forma, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz também que quando o povo pede um rei, Samuel então faz o quê? Deu rei para eles? Não. Samuel foi orar ao Senhor. Aprenda uma coisa, vamos aprender com Samuel aqui nessa noite. Tudo aquilo que você for fazer na sua vida, não deixe de colocar Deus na frente. Não deixe de fazer com que Deus seja participante da sua vida. Porque Deus quer, viu, irmão? Deus deseja. E Deus tem ciúme, sabia? Deus morre de ciúme quando você não ora para Ele. Deus morre de ciúme quando você não busca Ele. Puxa, eu queria tanto ir com o shopping, ir no shopping com a minha serva. Eu queria ir tanto com o meu servo viajar para outra cidade. Eu queria tanto estar na vida do meu servo, no meu ministério, mas ele não me convida. Mas ele não me chama. Parece que ele não quer que eu faça parte da vida dele. Mas eu quero dizer aqui nessa noite que o nosso Deus, ele quer fazer parte sim. Ele faz parte sim da minha vida, da sua vida e da sua história. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o povo pede um rei, Samuel ora. E o que Deus faz então? Deus vai, faz a vontade do povo. Vamos aprender aqui duas coisas na palavra do Senhor. Existem dois significados da vontade de Deus. Uma vontade se chama diretiva e a outra permissiva. A vontade de Deus, quando é diretiva, sabe o que é? Quando Ele quer fazer alguma coisa na sua vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa causa, não tem para ninguém. Ele vai fazer e não tem para ninguém. Mas, por outro lado, Deus é tão soberano que Ele tem a sua vontade permissiva. Mas a vontade permissiva de Deus não significa o quê? Que Deus está concordando, que Deus está aceitando, e que essa também é a vontade dEle. Ele só está permitindo para ver o que vai acontecer. E aqui, Deus permitiu que Samuel atendesse o pedido do povo. Diz o mundo aí fora que a voz do povo é a voz de Deus, não é? O ditado popular aí fora diz que a voz do povo é a voz de Deus. Vocês concordam com isso ou não? Não podemos concordar com isso, não, irmãos? A voz de Deus, sabe qual que é? A voz dos profetas aqui, ó. A voz de Deus, sabe qual que é? A voz do Espírito Santo. Essa é a voz de Deus. Essa você pode ouvir. Essa você pode ouvir. Essa é a voz de Deus. Mas a voz do povo nem sempre, nunca será a voz do Senhor. E o povo então queria um rei. E agora nós entramos nessa parte aqui. Que é um texto muito interessante, muito maravilhoso, que vocês vão entender agora. A Bíblia diz que Deus precisava de um homem. Assim como Deus está buscando, viu, irmãos? Deus está buscando aqui nessa igreja, no meio da igreja do Senhor,
Assim como Jesus fazia nas igrejas de Apocalipse, ali nas 7 igrejas, a Bíblia diz que ele passeava, ele andava no meio dos 7 castiçais, que era a igreja do Senhor. Deus, Jesus, ele está presente aqui. Jesus, ele está passeando aqui no meio da igreja. Jesus está contemplando cada coração, cada vida aqui nessa noite. Deus está contemplando a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão. Deus também está contemplando a sua necessidade nessa noite. E o que você veio buscar. Deus então atende a necessidade do povo. E o que Deus faz então? Pede para Samuel ungir ao rei Saul. Derramar óleos sobre a cabeça de Saul. Mas é interessante nesse texto, o nosso irmão Salatiel até falou uma coisa, eu vou repetir aqui. Saul, ele tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Davi tinha tudo para dar errado, mas porém deu certo. Eu pergunto nessa noite, você é Saul ou você é Davi? Quem tem tudo para dar certo aqui, diga amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que para que este homem pudesse governar o seu povo, governar os filhos de Israel, ele precisava ser capacitado com o Espírito do Senhor. No capítulo 10, no verso 6 aqui, está escrito assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. A palavra Espírito no hebraico, ela tem 2 significados. O primeiro deles é o espírito humano, é o Nephlash, que fala da alma do espírito humano. Mas aqui, no hebraico, espírito é Ruar. Ruar significa o quê? Espírito do Senhor. Espírito de Deus. Mas ele precisava ser cheio do Espírito de Deus para cumprir o propósito do Senhor. Mas a coisa que mais me chama a atenção nesse texto é que ele foi cheio, é que ele recebeu a unção de Deus, é que ele recebeu a presença, a manifestação do Espírito de Deus. Apesar que naquela época a presença de Deus era temporária, a presença de Deus naquela época não era permanente, mas era suficiente para capacitar qualquer pessoa que Deus escolhesse e separasse para fazer a sua obra. Eu quero dizer para você nessa noite, se você quiser fazer a obra do Senhor, se você de fato quer ser uma grande bênção, quer ser transformado numa nova criatura, num novo ser, num novo homem, nós precisamos ser cheios desse Espírito. Ruar. É tão interessante, lá na criação do mundo, lá na criação do homem, preste atenção, por onde Deus foi entrar? Estava lá aquele boneco de barro. Por onde Deus imaginou entrar na vida do ser humano? A Bíblia diz que lá, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e fez do homem alma vivente. É só o Espírito de Deus que tem poder para dar vida para o homem. Deus entrou na vida do homem, sabe por onde? Pelo nariz.
Agora você imagina se pelo nariz Deus fez tudo aquilo. Agora você imagina por onde Deus vai entrar agora. Deus vai entrar agora, sabe por onde? Pela tua boca. Atos 2 diz a Bíblia que a Bíblia diz que desceu um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E a Bíblia diz que todos foram cheios e foram vistos por eles como línguas de fogo. Deus entrou na vida do homem, a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus entrou na vida do homem pela sua boca. Quem não se lembra do profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel, o que Deus diz para ele? Abre a tua boca que eu encherei. Era de comida? Não. Era da sua palavra, era do seu poder, era da sua graça, era da sua presença, era da sua unção. E é esse Deus, o Deus de Ezequiel, o Deus que levantou o homem do pó, o Deus que, de Atos capítulo 2, é o mesmo que está aqui nessa noite. Você crê? Quem crê, diga amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, entenda uma coisa. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. Sabe por que as pessoas não mudam? Porque o Espírito de Deus não faz presente na vida dele. Quem não se lembra aí do vale de ossos secos? O profeta profetizou, os ossos chegaram até ficar de pé. Mas o que a Bíblia diz? Que não tinha vida. E o que Deus falou para o profeta? Profetiza no meio dos ossos secos que eles viverão. Eu quero dizer nessa noite aqui, queridos, a situação de Israel estava tão difícil. A Bíblia diz que eles disseram assim: nós estamos mortos, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o povo estava vivo, mas eles estavam dentro de uma sepultura. Isso acontece porque quando a pessoa perde a presença do Espírito de Deus. Está morto. Mas graças a Deus, lá no livro do profeta Ezequiel, Deus disse que vai descer lá na sepultura. Olha que interessante. Descer lá na sepultura, vai tirar o seu povo de dentro da sepultura. Diz a Bíblia assim. O interessante é que mesmo lá na sepultura, mesmo lá morto, mas Deus não deixou de tratar Israel como seu povo. Eu quero dizer nessa noite que você pode estar morto, mas você ainda é povo do Senhor. Você pode estar numa sepultura, mas você ainda foi comprado. Você pode estar numa situação caótica, triste, mas uma coisa é certa: nesta noite a presença do Espírito de Deus vai manifestar na sua vida e você vai ser transformado no novo homem, no novo ser. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus, aqui a ideia é de posse. A ideia aqui do texto é de posse. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O Espírito do Senhor se apoderará de ti. Sabe o que Deus está dizendo? Ele quer ser o seu dono. Ele quer ser o seu dono. Ele quer se apoderar da sua vida. Ele quer se apoderar da sua família, da sua casa, do seu ministério, do seu chamado. Deus quer ser o seu dono nessa noite. E se você permitir, se você der lugar para o Senhor nessa noite, a Bíblia diz que rios d'água viva nascerão do seu ventre. Aleluia!
Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer se apoderar da sua vida. Deus quer se apoderar das nossas vidas nessa noite. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. Olha só que interessante. E sabe o que vai acontecer? Você vai profetizar. Você vai ser um profeta de Deus mesmo. Um profeta real mesmo. Um profeta que fala aquilo que Deus quer que você fale. Não é profetas aí que fica prometendo um monte de coisa, falando um monte de coisa e não acontece nada. Mas nessa noite Deus quer te levantar como profeta do Senhor. Como profeta da palavra, como profeta da escrita, como profeta do louvor. Deus nessa noite vai te encher do seu espírito e você vai profetizar aqui no meio desta congregação. Alguns teólogos, eu concordo em parte, que diz que Deus, ele não existem alguns atributos de Deus que são comunicáveis e outros não. Eu concordo em parte. Mas os atributos de Deus, a deidade de Deus, que nós conhecemos muito bem, que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. E Ele está aqui nessa noite, com a sua onipotência, com a sua onisciência e com a sua onipresença. Alguns teólogos dizem que Deus não compartilha desses atributos de onisciência e onipresença. Mas só para a gente finalizar, que eu tenho até 9h15, vocês vão entender a dimensão, o tamanho da grandeza de Deus que habita dentro de você. Preste atenção. Lá no capítulo 11, de 1 Coríntios, capítulo 11, a Bíblia, o apóstolo Paulo faz uma relação de o quê? De 9 dons. Amém? 9 dons. E ele agrupa os dons em situações diferentes. O primeiro grupo de dons que o apóstolo Paulo fala, eu estou falando uma coisa aqui para você entender o que representa a presença de Deus na nossa vida. Onisciência, a palavra da sabedoria e discernimento do Espírito. Aonde eu quero chegar? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito é o quê? Onisciência. Então Deus, através do seu Espírito, através da sua glória, da sua presença, Ele compartilha sim com a sua vida uma palavra da ciência, uma palavra da sabedoria, uma palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Tem uma outra classe de dons que o apóstolo Paulo chama também. Quais são? Dom da fé, de operação de maravilhas. E tem outro dom, me fugiu da memória. Mas esses 3 dons, Deus compartilha o quê? Com o dom da sua onipotência. Operação, fé, maravilhas e milagres. Dom da fé. São os dons de poder. Então, se nós temos na igreja esse dom, é porque Deus compartilha conosco também desse dom desse atributo de onipotência com cada um de nós. E por último, a última relação, que é variedade de língua, interpretação de língua e profecia. Esses dons estão relacionados a qual atributo? Ao dom, o atributo da sua onipresença.
Quando tem crente falando língua estranha, Deus está presente. Quando tem interpretação de língua dentro da igreja, Deus está presente. Quando tem profecia na igreja, Deus está presente. Vocês perceberam o tamanho da dimensão de Deus que habita dentro da sua vida, dentro do nosso corpo, que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito do Senhor. Glória a Deus. Mas é profundo isso. A gente fazer uma exegese desse texto, é profundo isso. Eu quero que você entenda que o Espírito do Senhor, Ele vai se apoderar da sua vida e vai mudar a sua história. Vai mudar a sua trajetória, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar tudo aquilo que está ao seu derredor, vai ser transformado. Sabe por quê? Porque a Bíblia aqui diz que tudo quanto fizer a tua mão, faça, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Deus é contigo, querido. Faça aquilo que você achar melhor, na direção do Senhor, porque Deus é contigo e Deus vai te abençoar. Queridos, eu gostaria que a igreja ficasse de pé.